A paz do Senhor, querido professor, tudo bem? Estou aqui para te ajudar naquela pré-aula que vai auxiliar e dinamizar ainda mais a tua aula desta semana da Escola Bíblica Dominical. A lição de hoje é a lição de número 10 do Jardim de Infância e o tema de hoje, o título da lição é Um Exemplo a Não Ser Seguido. Então você com certeza já olhou a sua lição e já sabe que hoje nós vamos falar sobre Ananias e sobre Safira, uma história muito conhecida, talvez não tanto pelas crianças, mas por nós, adultos, jovens, já conhecemos um pouco desta lição e sabemos o que é que vai se tratar especificamente nesta lição. Então, quais são os objetivos, tá certo? Que você vai ter que inculcar, né, na cabeça da sua criança. Aprender que a mentira prejudica a sua vida e afasta de quem? De Deus. E qual é o segundo objetivo? Entender que mentir não compensa e que a verdade sempre aparecerá. Então, o tema principal é falar sobre o quê? Mentira, né? E a gente sabe que a gente tem aquela história, aquela frase muito conhecida que diz assim, não, criança não mente. Olhe, não é que a criança é um mentiroso, né? Não é o caráter. Tem pessoas que têm um caráter de mentiroso, a pessoa já adulta, jovem. Mas uma criança, ela sim, ela fala mentiras. E isso não faz parte do caráter de quem ela é, mas ela pode utilizar esse artifício de mentir para se safar de alguma história. E possa ser que isso aconteça desde a mais tenra idade, desde muito pequenininho. A criança às vezes já inventa, já aumenta, já acrescenta. E tudo isso é mentira. Então é muito importante que você tire, talvez, se você tiver essa ideia de que criança não mente. Criança pode mentir, sim. Então é por isso que essa lição é tão importante e tão atual para você tratar com seus pequeninos, tá bom? E qual é o versículo de memorização de hoje? Está lá em Provérbios, capítulo 12, versículo 19, que diz assim: mentira tem vida curta, mas a verdade vive para sempre. Então esse versículo vai também falar um pouco sobre a mentira e sobre a verdade, porque qual é o oposto, né? Qual é o antônimo da mentira? É a verdade. Então, as duas não podem andar juntas. Quando eu falo a mentira, consequentemente, eu me afasto da verdade. E quando eu falo a verdade, eu me afasto da mentira. Então, aquele que fala a mentira, ele vai estar mais próximo de quem? Do pai da mentira, que é o diabo. E quem fala a verdade, quem está com a verdade, é quem? É quem está mais próximo de Deus. Porque Jesus Cristo, ele é a própria verdade encarnada. Então a gente precisa tratar com as crianças que, se elas quiserem estar mais próximos de Deus, elas têm que precisar sempre falar o quê? A verdade. Porque quando elas falam a mentira, elas se afastam do Senhor. Por isso os objetivos são esses. É importante você salientar isso na cabecinha da criança, porque ela vai, talvez, quando ela for pensar em falar alguma coisa para omitir, inventar uma história, ela vai dizer, eita, eu se falar isso estou me afastando de Deus. Então isso fica uma coisa bem concreta na cabeça dela, sabe? Ela vai compreender um pouco mais, tá bom? Então veja bem, você vai ver aí que a lição de hoje tratando sobre a mentira, e a mentira está lá para que a gente não deva fazer nos 10 mandamentos, né? Nos 10 mandamentos, você vai ver lá, lá em Êxodo capítulo 20, e vai dizer justamente sobre os princípios de que Deus quer que seja regido a nossa vida. Então eu coloquei aqui para você, eu não cortei, mas você vai ver aqui, você vai ter lá essa imagem, qual é a minha ideia para você, tá? Ele está sendo colocado aqui, os 10 mandamentos, como se fossem placas de trânsito. E qual é o meu conselho? Que você corte essas plaquinhas e faça como se fosse um circuitozinho na sua sala, para colocar como se fosse... E aqui tem uma imagem, ó. Aqui tem um carrinho para você pegar a ideia, ó. Você vai pegar, colocar as plaquinhas como se fosse de trânsito, tá? Os 10 mandamentos como se fosse leis de trânsito. Aqui embaixo é uma massinha, que você pode colar um palito de picolé e você espalha esses 10 mandamentos e você vai fazer o carrinho passar pelos 10 mandamentos e você vai relembrar a criança quais são os princípios dos 10 mandamentos, tá? Então aqui tem toda a ideia para você poder fazer, tá no PDF aí no link da descrição do vídeo, tá bom? E aí o que acontece? Quando chegar na parte de não mentir, né? Aqui que sempre diga a verdade, que é essa plaquinha de sinalização, então você vai estacionar seu carrinho lá, parar seu carrinho e vai começar a contar. Então, crianças, por falar em mentir, por falar em sempre dizer a verdade, que é um princípio de que está lá nos 10 mandamentos que Deus disse pra gente fazer, eu queria contar uma história pra você. Então, a minha ideia é que você comece a lição de hoje justamente assim, falando sobre os 10 mandamentos de uma forma geral e depois enfatizando sobre qual é esse mandamento de não mentir, de falar a verdade. E você vai começar a contar a história
de Ananias e Safira. Você pode começar iniciando falando que Jesus já tinha morrido e agora a igreja primitiva tinha começado, estava começando a se juntarem em casas, em células, né, para poder se encontrarem com Jesus, de falar sobre Jesus. Por quê? Porque era perigoso para os cristãos ficarem na rua. Então eles se encontravam na casa das pessoas. Então você começa a falar assim, ó, as crianças, eles se reuniam nas casas, não tinham igrejas como a gente tem hoje e tal. E aí eu mostrei para você aí, quer dizer, vai ter no PDF para você aí, essa opção de você fazer esses bonequinhos aqui. Eu colei somente de papel, tá vendo? Aqui, ó. Você vai ter a imagem aí. Colei, mas eu poderia ter colocado aqui um rolo de papel higiênico, ou alguma coisa para ficar um pouco mais durável, ou poderia ser desse de outro material, né? Ou poderia pegar essa mesma imagem e colar em um papelão, para ficar um pouco mais grosso, mais firme. Mas aqui eu queria mostrar para você a ideia, tá? Vai ter aqui este homem, que vai representar Pedro, e vai ter aqui Ananias, tá? E vai ter aqui, ó, Safira. Veja a cara de Safira, ó, assustada. Por que eu quis fazer Safira com a carinha assustada? Porque justamente ela vai aparecer no contexto da história depois do marido mentir. Então eu quis fazer ela com essa expressão assim, de assustada. Então veja bem, você pode usar esse recurso para contar a sua história. E você vai dizer que as pessoas se reuniam na casa, os crentes se reuniam nas casas e falavam sobre Jesus. E Ananias e Safira era um desses crentes que se reuniam. Eles estavam lá na casa falando sobre Jesus. E aí o que acontece? O povo começou a crer que Jesus ia voltar logo, né? Porque Jesus já tinha dito que ia voltar para buscar eles. Então eles estavam muito assim, despreocupados, desprendidos do mundo, e estavam querendo ficar todos numa mesma casa para falar sobre Jesus e esperar a volta de Jesus. E aí eles voluntariamente começaram a vender, as pessoas, os crentes, começaram a vender tudo que tinham. E ao vender, eles entregavam o que possuíam para Pedro. Para quê? Para que Pedro pudesse administrar, e tudo aquilo que eles tinham de dinheiro era suficiente e ajudava para que todos que estavam lá naquela comunidade pudessem ser servidos. Então, eles faziam isso voluntariamente. Por que eu quero enfatizar voluntariamente? Você tem que explicar à criança que eles faziam de bom grado, por vontade, ninguém os obrigava a fazer isso. Ananias e Safira, vendo esse exemplo, o que eles fizeram? Eles foram lá e eles resolveram fazer a mesma coisa. Resolveram vender uma propriedade que eles já tinham, e com essa propriedade iam entregar o dinheiro para Pedro. Sendo que, talvez, quando eles foram vender, perceberam que era muito dinheiro, tá? Você vai dizer assim, criança, muito dinheiro. Se você tiver como levar algumas moedas, algumas cédulas, ou se aí onde você mora tiver aqueles... tem uns chocolatezinhos que são cobertos, que são as moedas que imitam moeda de R$1, você pode colocar um saquinho para dizer que era muito dinheiro. E aí o que eles fizeram assim, crianças, vocês não sabem. Eles resolveram combinar para mentir. Vocês acreditam? Você conhece alguém que combinou para mentir? Pois bem, Ananias e Safira fizeram isso. Eles combinaram assim, vamos dizer que a gente vendeu por menos para que a gente possa guardar um pouco do dinheiro. E essa foi a proposta deles. Eles combinaram de mentir para enganar Pedro. Na cabeça deles, eles iriam conseguir enganar Pedro, mas não sabiam eles que Pedro era um homem de Deus e que ninguém consegue enganar Deus. Então Deus revelou a Pedro que eles tinham mentido. E Pedro foi primeiro questionar quem? Pedro questionou Ananias. E Ananias, já pelo combinado com a sua esposa, mentiu. Disse que o valor tinha sido um valor que era diferente do verdadeiro. E ele não era obrigado a fazer aquilo, ele mentiu. E aí, depois que ele mentiu, a Bíblia diz que ele morreu na hora. Imagina se todo mundo que mentisse morresse na hora. Meu Deus do céu. Mas naquele tempo, era um tempo que aquela morte daquele casal serviu como exemplo para aquela comunidade. Então Pedro repreendeu Ananias e Ananias saiu. Ananias foi levado para fora porque Deus, na mesma hora, fulminou, matou ele. E aí chegou a mulher dele e Pedro fez a mesma pergunta: olha, por quanto foi que vocês venderam? E Safira, pelo combinado com seu esposo, mentiu também. E a partir daquele momento, o que aconteceu? Ela também morreu. E aí Pedro fala no seu discurso, né? Pedro diz assim, vocês não precisavam ter mentido. E vocês mentiram contra mim. Vocês mentiram contra Deus, contra o Espírito Santo de Deus. Então essa é a verdade que você tem que falar para as crianças. Quando você mente, você não mente para uma pessoa. Ah, não, eu estou mentindo para que minha mãe não reclame comigo. Eu estou mentindo para que meu amigo não me ache chato. Eu estou mentindo para que eu me safo de levar uma palmada da minha mãe. Não, não é isso. Você está mentindo para o próprio Deus. Foi isso que Pedro disse, porque a mentira não agrada a Deus. Então, eles morreram naquela mesma hora porque eles desobedeceram a Deus. Mas o que é que Pedro fala? Ninguém pode
mentir para Deus. Ninguém se esconde de Deus. E é por isso que eu fiz esse óculos aqui, ó, que aqui nessa versão ele ficou pequenininho. Mas fica tranquilo que eu vou dar um jeito de alterar essa imagem para ficar um pouco maior e conseguir caber direitinho assim, ó, no rosto. Tá vendo? Porque em mim pode ver que não deu, né? Não cobriu nem meus olhos inteiros. Então seria para cobrir o olho da criança. Se você conseguir fazer um óculos para cada criança, ótimo. Não, tia, eu não tenho dinheiro, não tenho condições. Fica tranquila, faz um só para demonstração, porque a ideia é colocar aqui por trás, tá vendo? Essa parte desse ganchinho aqui vai aqui e essa vai aqui. E aí você vai colocar, por quê? O que é que tem escrito nessa frase aqui, ó? Você não pode se esconder de Deus. Então, quando Ananias e Safira combinaram de mentir, achavam que estavam conseguindo se esconder de Deus, mas ninguém consegue esconder-se de Deus e mentir para Deus. Então, esse óculos é um óculos da lembrança de que ninguém, se você pensa que está se escondendo, Deus está vendo. Então, você vai tratar sobre isso e você vai usar esse recurso para a história, tá bom? E aí eu coloquei para você também uma ideia de uma música, que é uma música de Bruna Carla, que fala justamente sobre a mentira, que eu aconselho que você coloque ao final da aula, para poder você enfatizar e ainda reforçar um pouco mais do aprendizado desta semana sobre a mentira e de um exemplo de um casal a não ser seguido, amém? Eu espero, professor, que eu tenha dado dicas que sejam úteis para a sua aula. Se você gostou, eu aconselho que você compartilhe, que você comente, que você curta esse vídeo, porque vai auxiliar muito o nosso canal e vai fortalecer a nossa igreja. Que Deus abençoe a tua vida e a paz do Senhor. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.